Tudo joinha? Você está em Quadrinhos e Retângulos? Este é o seu canal de impressões de leitura e hoje é dia de nós concluirmos o desafio de leitura do ano passado, dando uma olhada no polissêmico O Processo, do Franz Kafka. A primeira coisa que é importante dizer é que essa é uma obra inacabada, publicada póstumamente sem permissão. O texto teria sido iniciado em 1914, mas só foi publicado em 1935. Um amigo do autor havia sido encarregado de recolher os escritos de Kafka e queimá-los. Mas o que ele fez efetivamente foi justamente o contrário, foi promover a divulgação da obra. No caso de O Processo, houve ainda o trabalho de organizar os fragmentos para dar coesão e lógica aos capítulos, seguindo os relatos do autor a esse amigo desobediente e indiscreto. O fato é que, por não ter sido finalizada, a trama dá vazão a uma série de interpretações tão possíveis quanto díspares para a situação vivida por Joseph, ou simplesmente K, como o protagonista será chamado na maior parte do tempo. Na história, esse simples bancário se vê envolvido em uma ação judicial da qual ele não conhece o teor, mas que só poderia ser resultado de alguma calúnia, já que ele não havia cometido crime algum. O fato é que a partir do primeiro contato com os oficiais da justiça, que aliás acontece no dia do seu aniversário de 30 anos, que baita presente, né? A vida desse pacato cidadão se vê transtornada, embora nenhuma implicação séria a modifique. Isso parece contraditório, mas é assim mesmo. No melhor estilo, sem motivos nem objetivos, estamos vivos, isso é tudo e é sobretudo a lei da infinita highway. A narrativa cresce sempre mais nonsense, onírica e paranoica, até um desfecho totalmente inesperado. Tão inesperado que não parece ser o fim, embora seja literalmente o fim. Tá, eu sei, é confuso assim mesmo. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Esse ser inacabado traz consequências. A primeira delas é que a narrativa é linear e os capítulos parecem independentes, de modo que outro organizador talvez os dispusesse em uma ordem diferente sem qualquer consequência, excetuando-se, claro, a introdução da história e o suposto final. A segunda consequência é que muitos fragmentos foram ignorados e, embora estejam no apêndice do livro para quem queira ler, né, que seja curioso para isso, eles foram supostamente desprezados pelo próprio autor. E a terceira consequência é que se torna muito difícil entender onde Kafka queria chegar, se K era, por exemplo, um alter ego seu, e se tudo quanto acontece nessa história aqui acontece mesmo. Uma interpretação possível é que o autor estivesse recorrendo à linguagem dos sonhos para purgar as suas tensões e frustrações, ao mesmo tempo em que critica a burocracia judiciária, sua linguagem e ritos morosos e inacessíveis que fazem de um leigo, que precisa da justiça, um joguete totalmente dependente de um advogado ou da benevolência do sistema e da sua hierarquia. Nesse sentido, a capa criada por Alfredo Aquino para essa edição aqui do Círculo do Livro soube captar o espírito da coisa perfeitamente. Isso explicaria o fato de tudo começar com um aparente despertar modificado pelo atraso no café da manhã, que faz com que K permaneça na cama. A partir daí, tudo adquire um tom exagerado, inusitado e deslocado, como num sonho mesmo. O fórum, por exemplo, é num cortiço. Suas repartições e setores são porões, sótãos, quartos de pensão ou despensas apertadas em corredores labirínticos repletos de pessoas estranhas e pobres que, estranhamente, estão mais inteiradas sobre o tal processo do que o próprio réu. Há também desproporções nas ações comuns que se tornam mais violentas e incontidas. Sem falar no erotismo, que remete a sonhos sexuais e desejos sublimados. Então, e aí começamos a beijar e vem da boca a orelha, os biquinhos, cor de chocolate, vai. E quando eu chego na porta da vida, então ela me corresponde. Então, que já estou beijando em todos os locais, e aí então aí ela sentou.
Kafka sabia do que estava falando, já que era formado em direito e vivia uma busca pessoal pela perfeição moral e espiritual como celibatário. Essa é uma visão mais psicanalítica, mas quem poderá negá-la? O caso é que outros já viram na desventura de K um paralelo com a doutrina do pecado original. Afinal, ele está sendo processado sem ter feito nada. Ou a falta de sentido da existência humana, e nesse sentido, desculpe o trocadilho, o processo seria uma alusão às mudanças complexas e inexoráveis da vida com o passar do tempo. Ou a decadência da sociedade capitalista, pois K trabalha em um banco enquanto os outros ambientes são sempre periféricos, empobrecidos, caóticos e claustrofóbicos. Ou um tratado alegórico sobre o efeito devastador que a calúnia pode gerar na vida de alguém. Lembre-se mais uma vez que K não fez nada para estar sendo acusado de qualquer coisa, a não ser viver a sua vidinha comum. Portanto, isto é uma calúnia. Uma calúnia! Você sabe o que é uma calúnia? Bem, eu suponho que o senhor esteja querendo se referir a uma calúnia. Não tente mudar de assunto, professor. E enfim, uma série de outras coisas veladas, sempre pelo realismo fantástico. Bem, uma curiosidade sobre a tradução do Manuel Paulo Ferreira é que ele optou por manter as expressões de cortesia em alemão. E isso me chamou muita atenção porque no começo eu não entendi os termos, mas depois eu consegui resolver. Eu também assisti o filme de 1993, que é baseado no livro, e achei a transposição bem fiel. O interessante é que o ponto de vista cinematográfico conduziu a trama pela estética da loucura e parece ter produzido uma alegoria sobre a condição pecadora do homem, cujo único caminho de absolvição é a confissão de sua culpa diante do tribunal divino. Tem que confessar que é culpado. Só isso. Não deixe de fazer essa confissão quando puder. E então irá se livrar deles. E é justamente por recusar-se a reconhecer sua culpa que K acaba condenado. Pelo menos no filme. Ou no livro. Bem, vai saber. Tem que ler. Bem, esse é um livro que eu consegui em uma banca de pegue leve na Feira do Livro da minha cidade e que eu vou devolver porque, apesar de tudo, eu não gostei da história. Me processem. Mas eu não gostei. Vou processar todos vocês. Você pode ter certeza disso. Bem, pessoal, esse foi o vídeo da semana aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Se você já conhece o processo, não esquece de deixar nos comentários a sua impressão de leitura. Não esquece que nós temos uma playlist com as leituras obrigatórias do ano passado, que agora vai ficar completa com esse vídeo aqui. Não esquece também de deixar o seu like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Até a próxima!